No vídeo de hoje eu quero falar sobre alguns sentimentos causados pelo luto. Se você é um imigrante e está longe da sua família e tem passado ou tem medo de passar por um luto, esse vídeo é para você. Eu me chamo Maurício Oliveira, moro em Portugal já há mais de 6 anos, então sou um imigrante brasileiro em terras lusitanas. E nesse canal eu também falo sobre saúde emocional para imigrantes. Então, esse vídeo tem todo sentido para você, mesmo que você não esteja passando por um luto agora. Mas aprenda com esse vídeo, aprenda com esse conteúdo para quando você passar por um momento de luto, você não venha sofrer como muitas pessoas têm sofrido. Então, alguns dos sentimentos, e eu quero começar dizendo o seguinte: perdas normalmente atingem as pessoas em cheio, e quando é um momento de luto, há muita dor, há muito choro, há muita lágrima. É claro que nós estamos em outro país, longe dos nossos familiares, temos alguns medos, temos alguns receios. Então nós precisamos, de certa forma, nos prepararmos para o luto. É claro que a teoria é uma coisa e a prática é outra. Então é muito importante para que alguns sentimentos negativos não atinjam você quando você passar por isso. Ou seja, o primeiro sentimento é o sentimento da culpa. Quantas pessoas nós conhecemos que, quando passam por um momento de luto, a culpa é tão forte, as lágrimas são tão ferrenhas ou são de grande quantidade que a culpa toma conta do coração, toma conta dessa pessoa, e a única coisa que ela consegue observar em meio ao luto é a culpa de muitas coisas ou de muitos momentos que ela poderia ter feito por aquele ente querido que partiu para a eternidade e ela não fez. Então, cuide de quem está vivo, vivencie com quem está vivo, tenha experiências com quem está vivo, porque depois que partiu desta vida para a vida eterna, não há o que fazer. O destino eterno dela está agora feito. Agora, a pessoa que está em vida, ela tem que tomar um grande cuidado para que ela não venha sofrer a tal ponto que a culpa faça ela ser paralisada em todos os sentidos da vida. E a culpa é muito séria. A culpa pode deixar a pessoa muito mal. Então, você que é um imigrante brasileiro, está em algum país ao redor do mundo, ou você também que compreende a língua portuguesa e chegou nesse vídeo, cuide e aprenda a lidar com o luto, para você não ter o sentimento de culpa enraizando sobre a sua vida. Vivencie, compartilhe, valorize as pessoas em vida, para que você não seja atingido por esse sentimento, tá certo? O segundo sentimento, que é muito sério nos momentos de luto, são os arrependimentos. Quantas pessoas se arrependem, inclusive nós imigrantes? Por que eu fui para outro país? Por que eu deixei aquela pessoa? Quanto arrependimento! Por que eu não vim visitá-la mais vezes? Por que eu não fiz isso por ela? Por que eu não fiz aquilo por ela? Então são arrependimentos atrás de arrependimentos. E é muito delicado esse momento, o momento de luto. Nós precisamos vivenciá-lo. Saber entender as fases do luto é muito importante também, para que dentro das fases do luto a gente venha viver da melhor forma possível com a ausência daquele ente querido. Então, o sentimento de culpa, sentimento de arrependimento são muito sérios e atingem muitas pessoas, porque deixaram de fazer enquanto estavam em vida com seus parentes, com seus amigos, com pessoas que tinham convivência em certo tempo da vida, mas depois que falece não há mais o que fazer. O terceiro sentimento é o sentimento de desespero. Tem muita culpa, tem muitos arrependimentos. A pessoa
fica desesperada. O que vai ser da vida dela? Como ela vai viver? Como ela vai sobreviver? Olha que engraçado. Enquanto estava em vida, não tinha dado tanto valor. E agora que perdeu aquele ente querido, entende que poderia ter feito tudo, ou poderia voltar atrás para fazer de tudo por aquela pessoa. Por isso que é importante, faça em vida para que depois o arrependimento e muito menos o desespero não venha te afligir, não venha te colocar em um sentimento de depressão, de angústia tão forte a ponto de você ter problemas de vivenciar as fases corretas do luto. É fácil? É simples? Não, mas precisamos nos fortalecer, compreender e entender a realidade da vida e principalmente entender as fases do luto. Ninguém vai viver nessa terra eternamente, mas você não pode ser vencido pela culpa, nem pelo arrependimento e nem pelo desespero. Viva da maneira correta com quem está vivo ao seu lado. E por quarto ponto, quarto sentimento, depois disso tudo que eu já comentei, seja culpa, arrependimento, desespero, o grande problema que atinge muitas pessoas que não conseguem ou que não aprenderam a vivenciar as fases do luto é a questão da depressão. Então é muito sério, que inclusive é uma das últimas fases do luto, a questão da depressão, porque a pessoa não aceita, a pessoa não compreende, a pessoa vai querer barganhar com Deus, vai querer também questionar a Deus, e aí ela pode cair numa depressão. Então, cuide de você próprio enquanto está em vida e cuide e vivencie também das pessoas ao seu redor enquanto estão vivas, para que você não venha passar por esses momentos tristes durante o luto, mas viva da melhor maneira possível, da maneira mais simples que você consiga viver com o luto, por mais que a pessoa era muito importante para você. Entenda a situação que ela estava nos últimos dias de vida ou também agora no momento que ela está. Porque é muito interessante, porque para nós cristãos, a morte não é um momento de dor, de tristeza, mas sim um momento de alegria. Por mais que choramos, por mais que ficamos tristes com a perca daquele ente querido, mas o mais importante, o sentimento principal para os cristãos é o sentimento da felicidade, porque a Bíblia é clara quando ela diz que quem parte desta vida para a vida eterna com Cristo nos ares estará num lugar maravilhoso. E nós também temos essa esperança, a esperança de um dia estarmos com Cristo nos ares. E olha que interessante, João capítulo 5, o verso 24 diz assim: o próprio Senhor Jesus disse: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. E o capítulo 8 do mesmo Evangelho segundo escreveu João, versículo 51 diz assim: o Senhor Jesus dizendo também: em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Então, a morte para nós cristãos é um momento de tristeza, de angústia, de arrependimento, de culpa, de desespero, de depressão? Não. Por mais que machuque, por mais que nos entristeça, por mais que venhamos sofrer com a partida daquela pessoa, nós temos a certeza que aquela pessoa que está em Cristo, que andou com Cristo, que serviu a Cristo, estará no lugar maravilhoso. Há 1 ano e 2 meses mais ou menos eu perdi meu pai. Tinha ido visitar o Brasil, com 20 dias que eu estava aqui, eu recebi uma ligação da minha família, meu tio, minha mãe, falando da situação com meu pai. Pensei em voltar, mas não tinha condições, o tempo era muito caro
não valeria a pena, e eu, acreditando em Cristo, sabia que a partir do momento que ele faleceu, minutos antes deles me ligarem, já não tinha mais o que fazer. Claro que chorei muito, fiquei muito triste, passei vários dias aqui com aquela saudade, aquela dor. Tinha feito com ele vários vídeos, várias fotos, vários passeios, porque eu tinha ficado um mês quase ali de férias, e conversando com Deus, e até um dia que eu tive um sonho em que, de acordo com a situação, de acordo com o sonho, com o relato do sonho, Deus me mostrava que ele tinha alcançado a vida eterna, que ele estava no lugar de ouro, andava em ruas de ouro. Então, por mais que a gente venha chorar, o cristão tem essa alegria, a felicidade, porque o ente querido que parte desta vida com Cristo não é momento de dor, de desespero, de angústia, de tristeza, muito menos de culpa e de arrependimento, mas sim de felicidade. Então, nesse canal, nós iremos falar sempre de saúde mental também, com outros objetivos, mas cuidando principalmente da saúde emocional de cada imigrante. Então, lembre-se, se você não cuidar em vida, não pode chorar de maneira negativa no futuro. Busque a Deus e busque viver com as pessoas em vida, para que no futuro, por mais que o luto possa machucar um pouco seu coração e trazer um pouco de sentimento de saudade, mas o que vai imperar, o que vai estar sempre em pauta é a felicidade de que aquele ente querido está em um lugar maravilhoso. Então, cuide da sua saúde emocional, você que é imigrante e está em qualquer país desse mundo afora. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.